Antes de nós lermos o texto, vamos orar mais um instante, queridos? Deixa eu orar com vocês. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, obrigado por estarmos mais um dia aqui na casa do Senhor, onde nós nos reunimos em Teu nome, para Te adorar, para Te bendizer, para louvar o Teu santo nome, para se alegrar, Pai, para edificarmos uns aos outros, mas também para esse momento tão precioso, esse momento que nós recebemos da Tua palavra. Fala conosco, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações. Revela-nos o Teu querer. Acha aqui nesse lugar, e também aqueles que estão ouvindo, Pai, via online, corações ensináveis, corações que estão como uma boa terra, preparados para ouvir Tua palavra. Guardar, reter no coração e dar fruto com perseverança. Ache assim esse coração em nós agora, Pai, em nome de Jesus, e comunique aquilo que o Senhor quer falar conosco, a Tua santa e bendita palavra, que tanto nos abençoa e transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode repetir assim comigo, queridos? Deus vai falar comigo hoje. Deus vai falar comigo hoje. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, do verso 24 ao versículo 29. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém, queridos? Até aqui. Há muitos anos atrás, eu não lembro ao certo quanto tempo, mas eu me lembro que eu ministrei algo dentro desse texto, e não sei se foi com o mesmo tema dessa palavra, confesso para vocês. Aqueles que estão há mais tempo aí vão se lembrar que até no tempo que a gente estava ministrando o estudo aqui, Construindo na Rocha, nós ministrávamos na segunda-feira à noite, e eu me trouxe uma palavra. Só que esta palavra, queridos, não é a mesma palavra, só para que você atente para isso, tá bom? Porém o tema, eu confesso que eu não fui pesquisar no meu histórico, que eu tenho às vezes de ministrações, não sei se na época eu dei o mesmo tema, mas enfim, não é a mesma palavra. Mas o tema dessa palavra é construindo a minha casa sobre a rocha. Construindo a minha casa sobre a rocha. Esse é o tema da palavra. Amém, queridos? E a primeira coisa que eu quero comunicar ao seu coração, que a gente precisa entender, é quando a gente olha para esse texto, né? Apesar de poder ser óbvio para alguns, pode ser que para outros não, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Jesus não está falando de uma casa literal. Jesus não está falando aqui de uma casa literal, mas quando a gente olha todo o contexto, a gente vai ver que Jesus está falando aqui sobre pessoas, sobre a maneira que nós estamos construindo a nossa vida. Sobre isso que Jesus está falando. Eu quero que você leia uns versículos antes comigo, que vai mostrar isso. Que ele está fazendo essa analogia, mas ele está se referindo a pessoas e especificamente a maneira como é que nós estamos construindo a nossa vida. Olha do versículo 15 ao versículo 22 comigo. Antes do texto que a gente leu, um pouquinho antes, diz assim, Jesus ensinando: cuidado com os falsos profetas.
Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, está falando de pessoas que aparentam uma coisa, mas não são. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, vocês veem que Jesus continua falando de pessoas. Jesus não está falando de árvores e de frutos de árvores, mas está falando de pessoas, fazendo uma analogia com uma árvore frutífera. E aqui ele está falando que, pessoas que realmente, pessoas boas, pessoas ruins, ou pessoas que realmente servem a Deus e pessoas que não servem a Deus. Pessoa que realmente serve a Deus, ela vai apresentar isso, frutos. Ela vai demonstrar isso através das suas atitudes, através do seu estilo de vida. A gente vai reconhecer as pessoas que realmente amam a Deus, as pessoas que realmente servem a Jesus, que Jesus é Senhor das suas vidas. Nós vamos observar isso pelos frutos. Isso vai ficar nítido. Porque uma pessoa que diz que serve a Deus, mas leva uma vida, um estilo de vida que não condiz com o que diz a palavra, esse não serve a Deus. Na verdade, é o que nós estamos vendo Jesus falar aqui, Só fazendo uma pausa aqui, e ainda ele fala aqui, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Aqui eu creio que Jesus está fazendo uma menção também ao castigo eterno que vão sofrer aqueles que não estão com Cristo, ou aqueles que deixaram a Cristo, abandonaram a Cristo, aqueles que não perseveraram com Cristo. Eu creio que Jesus faz uma menção aqui ao castigo eterno que vai sofrer essas pessoas. Amém? Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, a gente reconhece, sim, quem é quem, pela sua vida, pelo seu estilo de vida, os frutos que aquela pessoa apresenta. Uma pessoa que se diz serva de Deus, ama a Deus, realmente serve a Deus, mas que não apresenta frutos que condiz com isso, é o que Jesus está dizendo aqui. Ou seja, Jesus está falando de pessoas. No verso 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Novamente, Jesus falando, não basta dizer que é crente, não basta me chamar de Senhor, não basta ser batizado, não basta ler a Bíblia, não basta simplesmente frequentar uma igreja e dizer que eu sou o Senhor da sua vida, ter uma linguagem crentez, Não basta fazer isso e não fazer o que eu mando. E eu não ser realmente Senhor da sua vida, porque não é todo mundo que está dizendo isso que vai entrar no reino dos céus, mas quem ouve e coloca em prática a palavra do meu Pai. É isso que ele está dizendo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Ou seja, pessoas que profetizaram. Porque você vai ver que Jesus não falou, mentirosos, vocês não fizeram isso não. Jesus não questionou isso. Ele falou, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Pessoas que expulsaram demônio. Não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém? Então você vê que em todo esse contexto que eu estou passando para vocês aqui, Jesus fala de árvores, fala de lobos em pele de ovelha, está falando de pessoas. E aí entra no texto, propriamente que eu quero entrar com vocês, no verso 24. E aí ele começa o verso 24 dizendo, portanto, ou seja, é uma continuação do que nós lemos aqui. E aí, queridos, ele vai falar sobre construir casa sobre a rocha e construir a casa sobre a areia. Ou seja, Jesus está falando de pessoas e como construir as nossas vidas. É disso que Jesus está tratando. Por isso que eu dei esse tema aqui, construindo a minha casa sobre a rocha. Não é uma casa, mas é como construir as nossas vidas. E nesse texto aqui a gente aprende com Jesus lições valiosas de como construir, de como a gente pode edificar as nossas vidas, a nossa casa. E a primeira verdade que eu quero comunicar ao seu coração dentro desse texto, a
primeira verdade é as bases que nós estamos construindo. As bases que nós estamos construindo. Jesus nos alerta aqui, queridos, sobre o tipo de base, ou o tipo de alicerce. Olhei para o Luiz aqui, Luiz que é pedreiro, falar isso para um pedreiro ele vai entender muito bem, né? Que tipo de alicerce nós estamos construindo? Porque a gente sabe que se a casa não for construída sobre um bom alicerce, a casa pode vir a ruir, ter rachaduras, ter muitos problemas. Por quê? Porque ela não tem um bom alicerce. E o que Jesus está falando é sobre esse tipo de base. O tipo de alicerce que nós estamos construindo o quê? Mas aí não é uma casa literal, é as nossas vidas. E que se for sobre uma base sólida, que aqui no texto ele fala que é a rocha, se fosse essa base sólida, o que a gente está construindo na nossa vida, queridos, não vai desmoronar. Não vai desmoronar, aliás, vai prevalecer, vai permanecer, mesmo em meio às adversidades que a gente enfrenta na sua vida. Porque a gente está construindo sobre uma base sólida, que é a rocha. E eu acredito que vocês sabem, quando se fala da rocha, essa rocha ela tipifica Cristo Jesus. Nós vamos ver isso em toda a Bíblia também. A pedra angular, né? A pedra que os construtores rejeitaram. Lá em Pedro também fala sobre, enfim, vários textos que falam Jesus como a rocha, como a pedra. Então essa rocha tipifica Cristo. E se nós construirmos a nossa vida sobre essa base que é sólida, o que a gente está construindo, queridos, mesmo em meio às adversidades que a gente enfrenta e vai enfrentar, vai permanecer, vai ficar de pé, vai prevalecer. Amém? E essas adversidades aí, que são representadas aqui no texto, com a chuva que cai, o vento que sopra, o rio que transborda, isso aí eles representam aí as adversidades, né? Os rios que transbordam, os ventos que sopram. Você vê que no texto diz assim, e deram contra aquela casa. Caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ou seja, vem contra aquela casa. Vem contra. O que é isso? Isso eu vejo que são as adversidades que nós enfrentamos, queridos, na nossa vida. Só que essas adversidades que nós enfrentamos, que vêm contra as nossas vidas, contra a nossa casa, se a nossa base, o que a gente está construindo é sólida, pode vir, queridos. Pode vir adversidades, pode vir ventos, pode rio transbordar, pode chuva cair, nós não vamos ser abalados, o que a gente está construindo não vai ser destruído, mas vai prevalecer, vai permanecer. Por quê? Porque a base é sólida. Amém, amados? Em nome de Jesus. Agora, se for, essa é a primeira base que Jesus está nos ensinando. Só que ele fala de uma outra base, uma base não sólida, que é a areia. E aí ele fala que o que a gente está construindo, a vida que nós estamos construindo, e aí quando eu falo que a gente está construindo, queridos, diz respeito à nossa vida, o que é que você está construindo? O que é que você está construindo na sua vida acadêmica? O que é que você está construindo na sua vida profissional? O que é que você está construindo como família? O que é que você está construindo? Seja o que for na sua vida, você tem construído algo. Agora, se isso que você está construindo não tem base, a base é não sólida, quando vier as adversidades, a chuva que cai, os rios que transbordam e o vento que sopra, não vai aguentar. Não vai permanecer, não vai prevalecer. Por quê? Porque não tem base. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Não vai resistir. Essas pessoas que estão construindo a sua vida numa base não sólida, quando vier as adversidades, e a questão não é se vai vir adversidades, porque as adversidades vão vir. No mundo tereis aflições. 1 Pedro capítulo 1 fala também, nisso a gente se alegra, ou aliás, me fugiu agora o texto, mas lá em 1 Pedro fala que, ainda que nós tenhamos que passar por diversas adversidades, para que fique comprovado que a nossa fé é genuína. Lá em Romanos capítulo 5 também fala sobre isso, que nós nos gloriamos nas tribulações. Então a questão não é se vai vir adversidades. Adversidades vão vir, para quem serve e para quem não serve a Deus. A questão é, queridos, sobre que tipo de base a gente está construindo.
Porque quando elas vierem, quem estiver construindo sobre uma base sólida vai ficar firme, e o que ele está construindo na sua vida vai permanecer. Agora, se estiver construindo sobre uma base não sólida, quando vier as adversidades, essas pessoas não aguentam. Elas não resistem, e aquilo que ela está construindo, profissional, acadêmico, família, seja em que área for, vai ruir, vai vir ao chão. Amém, queridos? Dentro disso, a segunda verdade que eu quero comunicar ao seu coração. Eu quero falar um pouquinho, então, sobre essa base sólida e versus essa base não sólida. Pastor, o que é construir a nossa casa sobre base sólida, então? O que é isso? Vamos para o texto? Diz aí no verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Primeira coisa, então, o que é construir minha casa sobre uma base sólida? Quem ouve? Construir a minha casa sobre uma base sólida é dar ouvidos à palavra. Porém, quando a gente fala de ouvir, queridos, a gente não está falando simplesmente de escutar, como vocês estão me escutando o que eu estou dizendo. Mas a gente está falando aqui de aplicar o coração naquilo que eu estou ouvindo. E quando a gente aplica o coração, a gente passa a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a primeira verdade para que seja construído sobre uma base sólida é aquele que ouve as minhas palavras. Quem ouve? Porque quem não ouve, queridos, quem não dá ouvidos, então a primeira verdade é dar ouvidos. Novamente dizendo, não é só escutar, mas fala sobre aplicar o meu coração naquilo que eu estou ouvindo, para que eu possa entender. Um texto que fala aquela parábola do semeador, Lucas 8,15, é aquele texto que diz, que falando sobre os tipos de terreno, fala que a semente que foi semeada em alguns terrenos, à beira do caminho, num solo pedregoso, entre espinhos, numa boa terra, fala sobre esses tipos de solo. E ele fala que aquele que foi semeado em boa terra, são as pessoas que ouvem a palavra com um coração bom e generoso, retêm a palavra e dão fruto com perseverança. São pessoas que aplicam o seu coração com um coração bom e generoso, ouvem, retêm e dá fruto com perseverança. Amém? Então, para construir sobre base sólida, a primeira coisa, queridos, é dar ouvidos à palavra. É aplicar o coração naquilo que a gente está ouvindo. Segundo lugar, o que é construir sobre uma base sólida, pastor? Vamos lá para o texto, verso 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Segunda coisa, construir sobre uma base sólida, então é dar ouvidos, e em segundo lugar é colocar em prática aquilo que nós entendemos, aquilo que nós tivemos revelação de Deus. Semana passada nós falamos sobre revelação. Conhecimento de Deus, nós só adquirimos conhecimento de Deus, da palavra de Deus, através de revelação. E aquilo que nos foi revelado é a gente procurar colocar em prática. Amém, queridos? Porém, aqui a gente precisa atentar para uma coisa que é importante. Às vezes, quando a gente fala sobre praticar a palavra, o que é que vem à sua mente? Sobre colocar em prática a palavra. Deixa eu dar uma paradinha aqui, eu quero que vocês até participem comigo. O que é que vem à sua mente? O pessoal que está em casa, quer participar, participa até no chat, sei lá. Participa aí. O que vem à sua mente quando eu falo para vocês? Colocar a palavra em prática. E aí, o que vem à sua mente? Falou, eu tenho que colocar a palavra em prática, aquilo que eu entendi. O que é que vem à sua mente, querido? Quem poderia participar comigo aí? Seja sincero. Tem que praticar a palavra de Deus. O que é que vem na sua mente? Fala comigo. Hã? Ninguém? Oi? Pode falar, Diego. Agir. Sim. O que mais? Quando colocar a palavra em prática, o que é que vem à sua mente? Fazer o certo. Vamos lá, queridos, não precisa ter medo de participar, não. Se está certo ou errado, eu quero só ouvir de vocês. O que é que vem à sua mente? Quando eu falar, eu tenho que praticar a palavra. Seja sincero. Viver no dia a dia. Mas ainda não é o ponto que eu queria chegar.
obedecer, pôr em prática o que aprendeu, tudo isso. Mas uma coisa que eu sei que já veio na sua mente, às vezes vem, queridos, quando fala de pôr em prática. Ler a Bíblia. Uma coisa que vem à nossa mente. É difícil. Andar de acordo com a palavra é difícil. Né? Às vezes isso não vem na sua mente. Pôr em prática tudo que está aqui na palavra é difícil. E às vezes, se não, fala assim, puxa, é pesado. Andar de acordo com a palavra não é fácil, não. E isso pode vir à nossa mente, queridos. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 3, eu vou só citar, mas aquele texto que fala, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é aquele que me ama. E os meus mandamentos não são pesados, não são pesarosos. Mas por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque eu acredito que esse tipo de pensamento, que talvez você já teve ou ainda tenha, né, a pôr a palavra de Deus em prática, não é fácil não. Esse tipo de pensamento, ou achar que andar de acordo com a palavra de Deus é algo que não é fácil, é algo que é pesado, isso aí muitas vezes pode nos roubar e nos atrapalhar de viver o melhor de Deus, de viver, né, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E se esse tipo de pensamento ele pode nos levar a começar a levar uma vida religiosa pesarosa, porque você fala, eu estou procurando obedecer, que eu tenho que obedecer, né? Se eu não obedecer, eu não vou para o céu, né? E eu tenho que obedecer, mas não é fácil não, é pesado, seguir Jesus é assim. Se a gente pensar dessa forma, queridos, a gente corre o sério risco de começar a levar uma vida religiosa pesarosa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso, que então é fácil seguir Jesus? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que é fácil seguir Jesus ou praticar a palavra, né? Mas o que eu quero dizer, queridos, que a maneira como a gente enxerga o colocar a palavra de Deus em prática vai fazer toda a diferença. A maneira como a gente vê isso vai fazer toda a diferença. Quando a gente enxerga a prática da palavra de Deus, né, como algo pesaroso, como algo difícil, o estilo de vida que você vai levar vai ficar pesado. Agora, quando a gente enxerga, queridos, a prática da palavra de Deus como um segredo para que eu leve uma vida feliz, como um segredo para que eu tenha uma vida frutífera, uma vida sólida. Quando eu enxergo a prática da palavra de Deus, o buscar praticar a palavra de Deus, como uma demonstração de amor e de gratidão que eu tenho para com o meu Deus, aí a coisa muda de figura. Quando eu enxergo colocar em prática a palavra nesse ângulo, puxa, se eu colocar a palavra de Deus, esse é o segredo, se eu colocar em prática, é o segredo para eu ser feliz, é o segredo para eu prosperar, é o segredo para eu levar uma vida abundante, é o segredo para eu ter uma vida frutífera, sólida, é o segredo para que eu mostre para o meu Pai o quanto que eu amo, o quanto que eu sou grato a Ele e o amor. É diferente, queridos. Aí não fica essa vida religiosa pesarosa. Amém, queridos? Eu quero que você abra um texto comigo. Evangelho de João 14, 21. Evangelho de João. Depois nós vamos voltar no texto aí de Mateus 7. Capítulo 14, o verso 21. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Até algo que eu quero pegar, Deus se revela, queridos, para aqueles que o amam. Deus se revela para aqueles que o amam. Mas o pedaço que eu quero pegar aqui desse texto, deixa só 21, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é aquele que me ama. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. A gente não ama a palavra de Deus porque a gente obedece. Mas nós obedecemos porque nós amamos a palavra. Novamente, nós
não amamos a palavra de Deus porque nós obedecemos, mas nós obedecemos porque amamos a Deus e amamos a sua palavra. Pastor, qual a diferença? Eu quero dar um exemplo aqui que eu marquei para vocês. Um exemplo, para que a gente entenda isso. Você pode obedecer ao seu pai, mas você obedece ao seu pai, mas de repente você está obedecendo ao seu pai, você não gosta dele, você não tem prazer de estar com ele, muitas vezes você está até com raiva do seu pai, mas você obedece porque você tem que obedecer, e você sabe que se você não obedecer, você vai sofrer algumas consequências. Então você obedece. De qualquer forma você obedece, mas você não tem prazer, e você não quer agradar, você obedece na verdade até pensando de você não sofrer um prejuízo. Agora qual que é a diferença? Que nós obedecemos porque amamos. É diferente quando você obedece ao seu pai, porque você quer demonstrar através da sua obediência que você ama ele, que você tem um carinho, que você é grato por tudo que ele fez, né? Você quer agradar o coração dele, e porque você quer agradar, porque você ama, porque você é grato, você busca obedecer porque você quer demonstrar isso para o seu pai. Então vocês estão vendo a diferença, queridos? De qualquer maneira, nós temos que obedecer. A Bíblia não fala de qualquer forma, obedecer é essencial. Você pode obedecer da primeira forma, como eu disse aqui, não quer estar com o pai, não gosta do pai, não tem prazer com o pai, mas eu só obedeço porque eu não quero sofrer consequências. Ou você obedece porque você tem prazer em agradar o coração do seu pai. Você obedece porque você ama o seu pai e você quer demonstrar esse amor, essa gratidão e esse carinho, e aí você tem prazer em andar em obediência. Então vocês viram a diferença, queridos? Tem uma grande diferença nisso. Amém, amados? Em nome de Jesus. Quando eu estava preparando essa mensagem, e essa semana eu estava orando aqui na igreja, no campo da igreja, e estava num momento tão gostoso com Deus, e foi até me veio um exemplo dessa mensagem. Porque eu estava orando, queridos, orando ali um momento que Deus ministrando no meu coração, eu até chorando ao Senhor, dentro de algumas lutas, algumas adversidades. Mas sabe o que eu me lembrei? De momentos em que eu passei por adversidades, especificamente tentações, o pecado tentando me enredar, e que naquele momento, por amar ao meu Deus, por amar ao meu Pai e querer agradar o coração dele, eu disse não. Eu disse não para o pecado, eu disse não para a tentação, e eu estava no campo ali orando, queridos, e eu me lembrei disso, aquilo encheu o meu coração de alegria. Por quê? Porque a minha carne estava gritando para eu fazer algo que era contrário à palavra de Deus. A carne minha estava gritando, queria fazer algo que é contrário, que desagrada o meu Pai. Só que por que eu não fiz? Porque acima de tudo, queridos, acima dessa vontade da minha carne, que estava gritando para fazer algo que era contrário à vontade de Deus, veio o meu desejo de agradar o meu Pai. Eu falei, eu não posso ser ingrato com o meu Pai, eu não posso fazer isso que desagrada a Ele, não posso. E o desejo de agradar o coração do meu Pai. E nesses dias aqui eu orando, como eu disse, veio, quando eu me lembrei disso, situações às vezes situações difíceis que eu passei, como eu disse, a carne gritando para fazer algo, mas que eu tive forças e me posicionei e disse não. E aí eu estava me alegrando nesse dia, queridos, eu estava me alegrando porque eu fiz algo, eu fui contra aquele desejo para agradar o coração do meu Pai. Então isso me trouxe uma alegria, queridos, me trouxe uma alegria de saber assim, olha, eu me posicionei, eu fiquei firme, e eu tenho certeza que Deus se agradou de mim. E aquilo alegrou o meu coração. E é isso que eu quero que vocês entendam, essa diferença, quando a gente demonstra, a gente obedece porque a gente ama o nosso Pai. Você já viveu isso?
Eu tenho certeza, e não só naquele momento, mas sempre que eu me lembro, queridos, essa alegria me vem ao coração. Sempre que eu me lembro de diversas tentações que eu já passei, do pecado bater na minha porta, querendo entrar, querendo me dominar, e eu disse não. Deus me deu graça e força para dizer não. Sempre quando eu me lembro disso, eu me alegro. Eu me alegro porque eu sei que eu me posicionei de forma que agradou o coração do meu Pai. E aí onde entra a diferença, eu obedeci, apesar da minha carne estar gritando para eu fazer coisas opostas, mas eu obedeci porque acima daquela vontade, eu queria agradar o coração do meu Pai. E aí quando eu me lembro disso, isso enche o meu coração de gozo e de alegria, queridos. Porque o maior prazer da minha alma é quando eu agrado o coração do meu Pai. Vocês entenderam, queridos? Isso é maravilhoso. Então, queridos, quando a gente passa por isso, às vezes você passou por isso já, uma situação que a sua carne está gritando para você fazer algo contrário à palavra, mas porque você ama a Deus e quer agradar a Ele, quer satisfazer o coração do Pai, você disse não para aquele pecado, para aquela tentação, e depois no final a gente sente grande alegria, de ter obedecido, né, e agradar o coração de Deus. A gente sente essa alegria. Amém, amados? A vontade perfeita de Deus é que a gente venha sair do nível. Eu ouvi isso aqui uma vez do pastor Márcio Veladão, da Igreja Batista Lagoinha. A vontade de Deus, queridos, é que a gente venha sair do nível do dever e a gente entre no nível do deleite. O que é isso, pastor? É sair daquele nível que simplesmente a gente está buscando obedecer, porque de qualquer forma, obediência é fundamental, a gente tem que obedecer. Mas a gente simplesmente sair desse nível do dever em que eu obedeço só porque eu devo e entrar no nível do deleite. Eu obedeço porque eu tenho prazer em meu Pai, eu tenho prazer na palavra do meu Pai, eu tenho prazer em agradar o coração do meu Pai, eu me deleito nisso e é por isso que eu obedeço. Então vocês veem a diferença aqui, queridos? Novamente nós não amamos a palavra porque eu obedeço, mas eu obedeço porque eu amo a Deus e eu amo a sua palavra. Amém? E a vontade perfeita de Deus é que a gente não venha simplesmente estar no nível do dever, mas entrar nesse nível do deleite. E o que Deus deseja, queridos, é o nosso coração, e não simplesmente uma obediência, às vezes por medo. Provérbios 23, 26, é aquele texto que diz: filho meu, dai-me o seu coração, né? E tenha prazer em manter seus olhos nos meus caminhos. Então Deus quer que a gente obedeça? Requer que a gente obedeça, para ficar até melhor. Deus requer obediência. Mas Deus quer mais que isso. Deus quer o nosso coração. Amém, queridos? E apesar de que a gente não deve obedecer simplesmente por medo, o temor de Deus, ele precisa estar no nosso coração. Eu não obedeço porque eu tenho medo, mas em certo ponto, também a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu acredito que muitos não têm entendido ou têm perdido essa questão do temor de Deus, porque o temor de Deus também é muito importante. E o temor de Deus não é só, não sei se eu posso dizer isso, só ter medo, não é bem ter medo, mas acaba entrando dentro disso também. O temor de Deus, queridos, eu preciso levar a palavra de Deus a sério. Isso eu acredito que é uma boa definição. É eu saber que Deus é amor, Ele me ama, Ele é gracioso com a minha vida, Ele é perdoador, Ele é misericordioso, Ele tem o melhor, Ele me perdoa, Ele me sara, mas é eu saber também que Ele é um justo juiz. É eu saber também, como diz lá em Gálatas, que de Deus não se zomba, que aquilo que o homem está semeando, ele vai colher. Ou seja, tenha temor de Deus. Saiba que o que você está fazendo, o que você está semeando, apesar de Deus te amar, você vai colher. Que Ele é um justo juiz e que Ele é um pai também amoroso que corrige e disciplina os filhos a quem Ele ama. Então saiba disso. Então nós temos que obedecer também e ter esse temor no coração. Eu obedeço porque eu tenho temor de Deus, porque eu sei que se eu não levar a palavra de Deus a sério, eu vou sofrer consequências. Consequências tanto nessa vida, quanto pode sofrer consequências eternas. Então por que eu obedeço? Porque o temor de Deus está no meu coração.
Eu levo a palavra de Deus a sério. Eu sei que não se brinca com a palavra de Deus. Apesar dele me amar, eu sei que eu preciso levar a palavra dele a sério. E o que eu faço aqui, eu vou colher. Eu sei que ele pode até me perdoar, mas dependendo das coisas que eu fiz, que eu tenho feito, Deus até perdoa, mas Ele permite que consequências venham sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então, cuidado, não brinca. Não brinca, tenha temor de Deus. Leve a palavra de Deus a sério. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Outra coisa também, queridos, Deus não quer uma obediência sem alegria. Lá em Salmos, Salmo o 100, versículo 2, é aquele texto que diz: servir ao Senhor com alegria. Então, nós fomos chamados para servir, para obedecer? Sim. Mas Deus não quer simplesmente que a gente obedeça e só no temor, mas Deus quer que a gente obedeça com alegria. Essa é a grande diferença. Isso não significa, queridos, e aqui eu quero que você abra um outro texto comigo, 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 7. Um texto que às vezes a gente lê muito quando se fala de dízimos e ofertas. Capítulo 9, verso 6 e verso 7, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também vai colher com fartura. Verso 7, mas cada um dê conforme determinou em seu coração, que não seja com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Significa que quem não dá e não tem alegria, Deus não ama? O que você vê aqui? Significa que Deus não ama? Não é isso que nós estamos vendo aqui, queridos. O que é que significa esse texto, dentro do que eu estou falando para vocês? Servir ao Senhor com alegria. Significa que a vontade perfeita de Deus é que a gente obedeça, mas obedeça com alegria. Porque eu posso até obedecer, mas obedecer simplesmente por medo, obedecer com raiva, obedecer de diversas maneiras, mas eu não tenho alegria em obedecer a Deus. Eu não tenho alegria em agradar o seu coração. Eu posso ofertar, mas eu posso ofertar sem alegria. Aqui fala, Deus ama quem dá com alegria. Significa o quê? Nesse texto aqui, quando fala até sobre ofertas. Se eu não tiver alegria, então, se eu não estou com muita alegria, então eu não vou ofertar. Se eu não tiver com temor a Deus, então eu não vou obedecer. Não, com temor ou sem temor, obedeça. Com alegria ou sem alegrias, quer ver a diferença? Oferte. Porém, o que o texto nos ensina é que a vontade perfeita de Deus é que você faça isso com alegria, que você faça isso com temor. Essa é a vontade perfeita de Deus. Então, não só fazer, não só obedecer, mas a maneira como a gente faz, que a gente faça com alegria. Amém, amados? Em nome de Jesus. Quando o nosso coração é dele, nós temos prazer na obediência. Eu sempre cito um salmo aqui, Salmo 119, versículo 92, aquele salmo que diz assim: se a tua lei, a tua palavra não fosse o meu prazer, os sofrimentos que eu passo já me teriam destruído. E eu posso dizer, queridos, que esse é um salmo vivo na minha vida, em diversos momentos de tribulações e adversidades, que estava doendo, porque dói passar por tribulações, adversidades e lutas, ninguém quer passar. Mas em muitos desses momentos, queridos, o que me sustentou e me deu alegria e me renovou, foi porque a lei do meu Deus, a palavra do meu Deus, é meu maior prazer. E aí eu lembro desse salmo aqui, do salmista: se a tua lei não fosse o meu prazer, o que eu tenho passado já tinha me destruído, mas porque a tua lei é o meu prazer, porque eu tenho prazer em agradar o teu coração, então eu fico firme, estou construindo sobre a rocha, sobre uma base sólida. Amém, amados? Em nome de Jesus. E quando nós nos dispomos a obedecer, o próprio Deus nos capacita e nos dá graça para isso. A gente não vai fazer a vontade dele, queridos. A gente não vai andar em conformidade com essa palavra na força do nosso braço. O que ele quer é que a gente se disponha. Porque quando a gente se dispõe para obedecer, ele mesmo,
O próprio Deus nos capacita para que a gente obedeça, para que a gente vença o pecado, para que a gente vença a tentação. Você não vai vencer o pecado, você não vai vencer a tentação na força do seu braço. O que Ele quer é que você realmente se disponha. Lá em Romanos capítulo 8, verso 13, aquele texto onde o apóstolo Paulo diz assim: se a gente andar de acordo com a carne, morreremos. Mas, se pelo Espírito nós fizermos morrer os atos do corpo, teremos vida. Ou seja, tem uma briga. A nossa velha natureza, queridos, o velho homem não foi embora. Como alguns acreditam que foi sepultado lá no batismo, aquilo é um simbolismo. Mas a velha natureza ainda continua em nós. O que acontece é que nós recebemos uma nova natureza, a natureza divina. E essa natureza, ela nos empodera a subjugar a velha natureza. Mas ela não foi embora. Né? Por isso que ele fala, se pelo Espírito nós vencemos essas vontades da carne, essa natureza carnal, nós vamos ter vida. Mas se nós deixarmos que a carne prevaleça, nós vamos ter morte nas nossas vidas. Mas o que eu quero dizer é que andar de acordo com essa palavra, obedecer, Ele mesmo nos empodera, através do seu Espírito. Tem um texto em Gálatas 3, verso 13, aquele texto que fala que Cristo nos libertou da maldição da lei. E eu aprendi isso aqui, que é algo tão precioso, queridos. Quando fala de maldição da lei, significa, e fazendo menção à lei do Velho Testamento, significa que a palavra de Deus, a lei era maldita? De forma alguma, a palavra é boa. O que é que significa então? Significa, queridos, lá no Velho Testamento, o povo de Deus, eles tinham a lei de Deus, tinham os mandamentos de Deus, mas eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham esse empoderamento através do Espírito que habita em nós para andar em obediência. Então o que é a maldição da lei? A maldição da lei é que eles tinham a lei, eles tinham os mandamentos, mas eles não tinham o Espírito Santo que os capacitava a andar em conformidade com a lei. Hoje nós temos. Não significa que não se tem mais lei, porque nós temos leis. Nós temos mandamentos. Jesus diz, de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ensinei. Há uma lei, ainda existe lei, ainda existe mandamentos, ainda existe regras. Agora a grande diferença é o quê? Jesus nos empodera, Deus nos empodera através do Espírito Santo a nós andarmos em conformidade com essa lei. A nós andarmos em conformidade com a sua palavra. Isso que fala a maldição da lei, que Ele nos libertou da maldição da lei. Porque hoje, queridos, como diz o texto de Romanos, se nós andarmos pelo Espírito, nós vamos conseguir vencer a tentação. Se nós andarmos pelo Espírito, nós vamos conseguir dizer não para o pecado. Se nós andarmos pelo Espírito, nós vamos conseguir obedecer à vontade de Deus. Não é sermos perfeitos, mas nós vamos conseguir ter vitória. Quando? Se andarmos pelo Espírito. Amém, amados? Em terceiro lugar, o que é então construir sobre uma base sólida, pastor? Vamos voltar no texto lá. Mateus 7. Mateus capítulo 7, ainda no verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Então, as duas primeiras coisas, que é construir sobre uma base sólida, é dar ouvidos, né, como eu disse, aplicar o coração, e a segunda é colocar em prática. Nós falamos tudo isso aqui sobre colocar em prática. Em terceiro lugar, é como um homem prudente. Construir sobre uma base sólida, queridos, é ser prudente. E o que é ser prudente? Ser prudente, eu fui até procurar uma definição sobre isso. Ser prudente significa se preparar de maneira antecipada. Ser prudente é ser precavido. Ou seja, a pessoa prudente, dentro desse texto, desse contexto que nós lemos, queridos, ela se prepara para enfrentar as adversidades que vão vir. A chuva que cai, o rio que transborda, o vento que sopra, a pessoa que é prudente, ela se prepara para esse tempo. Ele é um homem prudente, ele está construindo numa base sólida sobre a rocha, porque ele se prepara. Isso é fundamental, eu falo muito sobre isso aqui, queridos. Tem até um texto, eu vou só citar, para quem tem até o hábito de anotar, que é lá em Atos, capítulo 14, do verso 21 ao verso 22,
é aquele texto que fala, Paulo, e eu não me lembro agora se é Barnabé junto com ele, os apóstolos, diz que depois deles terem fundado algumas igrejas, pregar em diversas igrejas, eles voltam pelas igrejas, fortalecendo os irmãos, encorajando os discípulos, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, o que é que Paulo está fazendo? Paulo está ensinando, ajudando os irmãos a construírem a sua vida, a construírem a sua casa numa base sólida. Como? Encorajando eles, dizendo, falei, queridos, vai vir tempestade, vai vir chuva, vai soprar o vento. Agora, se você estiver numa base sólida, você vai ficar firme, mas vai vir. Amém, queridos? Então se preparem, se armem, arme o coração, prepara o seu coração, se prepara para esses tempos, porque vão ser muitos tempos assim. Agora a pessoa prudente, quando vier, ele está preparado. Ele está preparado, e ele não se deixa bater, ele não vai ruir. O que ele construiu não vai vir abaixo. Por quê? Porque ele se preparou. Então olha a grande diferença, queridos. Construir sobre uma base sólida é ser prudente, é ser precavido, é antecipadamente se preparar para o dia mau, porque o dia mau vai vir. E isso eu não estou profetizando coisas ruins na vida de vocês, não. Isso é bíblico. O dia mau vai vir. Só que o homem prudente, o homem que constrói sobre uma base sólida, queridos, ele se prepara para esse dia. Ele se prepara para esse dia. E quando o dia vem, ele está preparado. E ele fica firme. E nada o abala. Amém, amados? Glória a Deus. Em segundo lugar, eu falei sobre construir numa base sólida. E o que é então construir a casa sobre uma base não sólida? O que é isso então, pastor? Em primeiro lugar, vamos lá, verso 26. Mas quem ouve estas minhas palavras, ao contrário de quem construir numa base sólida, o que é construir numa base não sólida? É não aplicar o coração, queridos, naquilo que a gente está ouvindo. É ouvir a palavra de Deus com o coração insensível, de má vontade, né? Isso é construir sobre uma base não sólida, é não entender a palavra. Quero fazer menção novamente ao texto, a parábola do semeador, só que agora, conforme escreveu Mateus capítulo 13, verso 15, aquele texto que diz, parábola do semeador, as sementes que caem à beira do caminho, e vêm as aves do céu e comem. E aí ele diz que esses são aqueles que ouvem a palavra. Quando você vai ver em todo o contexto lá, mas diz que pessoas que ouvem com coração desdenhoso, má vontade, insensível, está ouvindo, mas está ouvindo pastor lá, está ouvindo com o coração assim. Diz que esses são aquele que vem Satanás, rouba a palavra do seu coração, para que eles não entendam. Não sejam curados, não sejam salvos e não vivam aquilo que Deus tem para eles. Então, quem é que está construindo sobre uma base não sólida, sobre areia? Quem não ouve, queridos. Quem não aplica o coração. Quem ouve de má vontade não aplica. Às vezes passa anos e anos, tempos e tempos, mas porque não aplica o coração, não entende o que Deus quer dizer. Não entende o que Deus tem para a vida dele. E com isso, queridos, Satanás vem, rouba aquela palavra e ele não vive o que Deus tem para ele. Esse é o que está construindo a sua casa sobre uma base não sólida. Em segundo lugar, ainda no verso 26. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica. Quem é que está construindo sobre uma base não sólida? É aquele que não se dispõe a colocar em prática a palavra. Agora aqui é diferente. Porque de repente tem aqueles que até aplicaram, entenderam a vontade de Deus para a sua vida. Tem as coisas que são tanto generalizadas para todos nós, mas tem coisas que são pessoais para cada um. A pessoa entendeu. A pessoa compreendeu a vontade de Deus para a vida dele. Sabe o que Deus quer. Só que ele não se dispõe a obedecer. Ele não se dispõe. Por quê? Porque ele quer viver de acordo com a vontade dele. E não com a vontade de Deus. Ele entendeu. Ao contrário do primeiro, queridos, ele entendeu. Ele sabe qual é a vontade de Deus. Ele sabe o que Deus tem para ele, para a sua casa, para o seu ministério, o que Deus requer dele, o que Deus está pedindo. Só que ele diz, não, eu não quero. Não está disposto. Amém, queridos? Porque ele ouve e não pratica. Não põe em prática, porque não está disposto a praticar.
Apesar do primeiro passo ser aplicar o coração para a gente entender a palavra do que a gente está ouvindo, não basta entender, mas é preciso buscar colocar em prática aquilo que a gente entendeu. O insensato, queridos, apesar de saber qual é a vontade de Deus Pai para a sua vida, ele prefere viver de acordo com a sua vontade. Ele vive para si e não vive para Deus. E a palavra do Evangelho, o desafio de Deus para nós é: quando nós nascemos de novo, nós nascemos para Deus e morremos para nós mesmos. Agora Cristo vive em mim, já não sou eu mais quem vive, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu não vivo mais para a minha vontade, não se trata mais da minha vontade, se trata de descobrir a vontade do meu Pai e dizer sim, eu vou viver de acordo com o que o Senhor quer. Amém, queridos? E de acordo com o texto de Lucas, capítulo 9, verso 23 e 24, eu não vou ler não, só vou citar. Quem vai desfrutar de uma vida cristã abundante, de verdade, é aquele que nega-se a si mesmo. É aquele que toma a sua cruz diariamente. É aquele que perde a sua vida para ganhar a verdadeira vida em Deus. Então, quem vai desfrutar de uma vida cristã de verdade, queridos, abundante, é quem nega-se a si mesmo. É quem toma a sua cruz diariamente. E é quem perde a sua vida. Não está falando de morrer literalmente, mas está falando de, entreguei, perdi para ganhar a verdadeira. A minha vida já não sou eu mais quem vive, mas eu vivo para fazer a vontade do meu Deus, ainda que contrarie a minha vontade. E olha, queridos, de verdade, se eu tenho visto um tempo, que eu vejo como tem precisado disso, das pessoas negarem-se a si mesmo. Pessoas que sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sabem qual é a vontade de Deus para o seu ministério. Sabem o que Deus chamou elas para fazer. Não é que elas não sabem, elas sabem, mas elas intencionalmente estão dizendo não para Deus. Elas estão preferindo viver de acordo com a vontade delas, de acordo com o desejo delas. Elas não estão se dispondo a viver de acordo com a vontade daquilo que elas entenderam que Deus tem para elas. Amém, queridos? E em terceiro lugar, que é construir sobre uma base não sólida. Ainda no verso 26, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Ao contrário do prudente, queridos, o insensato, ele não se prepara, ele não é precavido, ele deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai levando com a barriga. Ele não prepara a base de tudo que ele está construindo, não é sólido, é sobre areia. E aí, queridos, aqueles que são insensatos, como eu disse, não se prepara e vai soprar o vento, vai cair a chuva, vai transbordar os rios. E esse, querido, que não se preparou, não vai aguentar. E nós temos visto, infelizmente, a gente vê essa realidade, não é só hoje, em toda a história cristã, a gente vê de pessoas que não aguentaram, pessoas que não suportaram. Mas por quê? Foram insensatos, não se prepararam para o dia mau. E veio o vento, veio a chuva, soprou o vento, caiu a chuva, transbordou os rios. E a queda foi grande, foi a ruína, a casa veio a ruína. Por quê? Construiu sobre areia. Às vezes estava bonitinho, uma aparência bonita, mas o alicerce não era sólido. E quando veio o tempo mau, o dia mau, não aguentou, queridos. Amém? Então, construir sobre uma base não sólida é ser insensato. Posso citar o mesmo texto de Atos 14, onde Paulo está encorajando os irmãos. Irmãos, preste atenção. Por meio de muitas tribulações, nos importa entrarmos no reino de Deus. Então, se preparem. Prepare o seu coração, se firme em Cristo, cresça em Deus, se alimente dEle, faça dEle a fonte da sua alegria, do seu prazer, o seu tudo, faça dEle a sua vida, porque quando vier as adversidades você vai conseguir enfrentar. Agora, se não for assim, a casa vai vir ao chão. Amém, amados? Em terceiro e último lugar agora, terceiro tópico da mensagem, nós vamos encerrar. Quero que você volte, versículo 28 e verso 29. Diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino,
porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Em terceiro lugar, eu quero dizer para vocês, queridos, construir a nossa casa sobre a rocha, sobre uma base sólida, gera autoridade nas nossas vidas. E quando a gente está construindo sobre essa rocha, dando ouvidos, buscando colocar em prática a palavra de Deus, assim como nesse texto, quero que você guarde isso, tem pessoas que estão prestando atenção, e elas vão ficar maravilhadas com o que Deus está fazendo na sua vida. Quando essas pessoas virem você construindo a sua vida sobre a rocha, numa base sólida, elas vão ver isso, como essas pessoas viram. E elas vão ficar maravilhadas com o agir de Deus na sua vida. Amém? Isso vai acontecer também, com o mover de Deus na sua vida. E elas vão dar ouvidos à palavra de vida e à palavra de autoridade que sair da sua boca. Por quê? Porque elas estão olhando para a sua vida. E elas estão vendo você construir sobre essa base sólida, sobre a rocha. E quando você abrir a boca, querido, quando você ensinar essas pessoas, elas vão ficar maravilhadas. Elas vão ver na sua vida e elas vão dar ouvidos àquilo que você está falando. Ao contrário dos mestres da lei, como diz aqui, diz que as multidões estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque Jesus ensinava a elas como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Por quê? Os mestres da lei conheciam a palavra, eram peritos, só que diferente de Jesus, queridos, eles não praticavam aquilo que eles conheciam, eles não colocavam em prática aquilo que eles conheciam. Então os mestres da lei tipificam aquelas pessoas que até conhecem, às vezes são até cheios de conhecimento bíblico, mas não põem em prática. Esses não fazem a diferença. Aliás, queridos, infelizmente às vezes esses causam até escândalo, porque às vezes eles estão lá fora no seu trabalho, entre seus parentes, entre seus amigos, e quando surge alguma situação, eles querem legalista, eles querem falar, não, porque é a palavra de Deus, e diz isso e aquilo, você é aquilo. Só que quando as pessoas olham para a vida deles, as pessoas não veem uma pessoa que ama Jesus. Vê uma pessoa legalista, mas que não faz aquilo que prega. Fala contra, como diz lá em Romanos, fala contra o roubo e rouba. Fala para não idolatrar, mas é um idólatra. Fala para não mentir, mas mente. Fala para cuidar da família, mas não cuida. Ele conhece o que tem que fazer, mas ele não faz. E Jesus diz que as multidões se maravilhavam com o ensino de Jesus, porque era o contrário. Porque Jesus, o que Jesus ensinava, Jesus vivia. Jesus tinha autoridade. E se nós estivermos construindo a nossa vida numa base sólida, queridos, as pessoas vão olhar para as nossas vidas e assim como Jesus, elas vão ficar maravilhadas de ver o que Jesus está fazendo. E quando a gente abrir a nossa boca, elas vão dar ouvidos, porque elas estão vendo Deus na nossa vida. Elas vão dar ouvidos, queridos. E muitas pessoas vão ser abençoadas e alcançadas através da nossa vida, que estamos construindo numa base sólida, sobre a rocha e não sobre a areia. Amém? Deixa eu convidar você a ficar de pé. Eu quero concluir essa palavra dizendo, Salmo 127. Salmos 127, o verso 1 e o verso 2. Olha o que diz aí. Quando eu falando sobre construir uma casa, construir a nossa vida, eu me lembrei desse texto que diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, vai ser inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Mas o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então, querido, se o que você estiver construindo não for o Senhor que está edificando, isso aí vai ser vão, vai ser inútil. Inútil dormir tarde, inútil levantar cedo, inútil fazer tanta coisa, porque essas coisas não vão prevalecer. Agora, se for o Senhor que está edificando, se o Senhor está junto, se Ele é a sua base, o que você está construindo na sua vida, pode ter certeza, vai vir as adversidades, mas vai prevalecer, vai permanecer. Se não for o Senhor, queridos, o edificador, é vão.
Se não for o Senhor que guardar, não adianta a gente querer guardar, porque não vai ser guardado. Mas se for Ele, queridos, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, que a gente vai ter vitória. Vamos ter as lutas, mas vamos ter vitória e sair vitoriosos em meio a essas lutas. Amém? Feche os seus olhos por um instante, vamos orar e agradecer a Deus. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra tão maravilhosa, Pai. Essa palavra de ensino aos nossos corações, sim, mas essa palavra para gerar mudanças e transformação na nossa vida. Pai, nos ajuda em nome de Jesus, para que verdadeiramente a nossa vida esteja sendo construída sobre uma base sólida, sobre a rocha que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nos ajuda a entendermos, a termos revelação da Tua palavra e a buscarmos, Pai, colocar em prática, a nos posicionar para praticar. Em nome de Jesus, a obedecer, mas não simplesmente pelo dever, mas a obedecer, Pai, porque nós temos no nosso coração o agradar o Teu coração, fazer o Senhor sorrir, Pai, trazer alegria ao Teu coração, porque nós somos tão gratos por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor tem feito e ainda pelas promessas maravilhosas que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós queremos e temos como alvo principal agradar o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e eu agradeço ao Senhor por todos os meus amados irmãos, pela Tua igreja. Peço que essa palavra continue a ecoar em seus corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Estende assim as suas mãos, queridos, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Graça para andar em santidade, graça para andar em vitória. Graça para dizer não para o pecado, graça para dizer não à ostentação e obedecer alegremente ao Senhor. Que o Senhor volte para você o seu rosto e te dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Não saia correndo, tenha um momento aí de comunhão com seu irmão, ainda que não dê aquele abraço, mas que Deus os abençoe e você tenha uma semana aí vitoriosa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Vá na paz do Senhor Jesus.